E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E de repente você pode querer fazer um queijo vegetal não fermentado e aí a textura não fica naquele ponto que você gostaria que ficasse, né? E aí, como é que a gente pode melhorar isso daí? É possível você ter uma receita dessa e melhorar um pouquinho essa receita para que chegue na textura agradável para o seu paladar? Claro que é, né? Principalmente se você levar em consideração aqui dois pontos, porque normalmente o queijo vegetal não fermentado, o que vai fazer com que ele acabe tendo o aspecto visual e a própria textura dele vai ser o uso de geleificantes e ou espessantes. Ah, essas são assim duas categorias de ingredientes que praticamente em quase todas as receitas de queijo vegetal não fermentado você vai encontrar. Porque os queijos vegetais não fermentados, eles são queijos vegetais super rápidos de serem feitos, né? São aqueles que realmente eles ficam prontos da noite para o dia. E para que isso seja possível, é o geleficante, é o espessante que vai entrar para isso acontecer. Então, normalmente, quando você vê uma receita de um queijo vegetal não fermentado, ela tem uma quantidade líquida bem maior. Tá? Se a gente for comparar um fermentado com não fermentado, né, aquela primeira massa a ser produzida ou a primeira mistura a ser feita, já percebemos que a textura para um queijo vegetal fermentado ela é bem mais firme, né? A gente já tem algo ali próximo de uma massa mais firme mesmo. Agora, para um queijo vegetal não fermentado, aquilo lá ainda assim é muito mais líquido do que firme, né? No máximo cremoso, assim, vai estar bem cremoso a coisa, mas é normalmente mais líquido, porque depois é através do processo de alta temperatura, né, colocada nesse líquido, que aquilo se solidifica por conta do geleficante, né? O geleficante ele precisa ser ativado no fogo e aí uma alta temperatura é que vai fazer com que essa ativação seja possível e depois, quando ele volta à temperatura ambiente, melhor ainda, ele vai para uma temperatura mais fria, aí sim que a gente tem esse processo de geleificação e ele vai ter uma, uma estrutura, né, já bem definida. E é nesse momento que você pode, né, na hora de degustar, que você pode ter uma surpresa desagradável. De repente, aquela textura não te agrada. E aí, né, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, tem principalmente duas questões aqui para tentar achar onde estava esse erro. Porque quando a gente faz um queijo vegetal não fermentado, né, mais uma vez precisamos voltar no caminho dele, entender qual é esse caminho, para identificar, né, onde que pode estar um possível erro. Então, como ele é mais líquido, a quantidade de água ou de leite vegetal vai ser maior, ele acaba sendo, por natureza, uma receita meio que pobre em gordura. Tá? É diferente de você triturar só castanha com um pouco de água só, né? Aquilo lá já tem uma concentração de gordura muito maior do que você usar um leite vegetal e por vezes acaba sendo leite de soja, por exemplo, gordura praticamente zero, leite de aveia, gordura praticamente zero, né? A não ser que seja um leite de castanha que vai ter alguma gordura, mas ela está muito mais diluída ali. Então, não é à toa que a gente vê em algumas receitas o acréscimo de algum tipo de óleo. Ou ele vai ser óleo de coco, ou pode ser óleo vegetal, de cadeias insaturadas e tal, enfim. O interessante é perceber que é necessário colocar um pouco de óleo. E em relação a essa questão de óleo, tem duas considerações a serem feitas. Por quê? Por um lado, isso pode, assim, o seu queijo vegetal pode não dar certo, né? Ter uma estrutura que não firmou ou você teve uma separação, né, de uma parte mais oleosa da outra parte dele. Quando isso acontece, o problema ele é no começo até da receita, tá? Se não deu certo, aí é um problema de emulsão, ou seja, você não conseguiu fazer com que aquela parte oleosa, gordurosa e a parte líquida se unissem de uma maneira, né, que persistisse até o final.
Então isso pode ser lá na hora de você adicionar o óleo, né, na mistura ali, pode ter sido na hora de você esquentar aquela mistura. Né? Normalmente se você esquenta rápido demais, isso pode ter algum impacto, ou se a temperatura é muito alta, pode ter algum impacto. Então tem alguns pontos aí que pode fazer com que a emulsão ela não fique bem feita, tá? Agora, por outro lado, né, e aí, hora que você corta ele, come, e na primeira mordida você já fala, ah, essa textura aqui não é a que eu queria. Então, o que, que pode acontecer? Por um lado, e esse é o lado mais escondido, pode ser que faltou um pouco de óleo ali. Né, porque os queijos tradicionais, eles são muito ricos em gordura. E para a gente fazer um queijo vegetal que na boca a gente tem aquela sensação, é importante ter gordura também, é importante ter óleo. Então, de repente, pode ser isso. Às vezes, numa próxima vez que você for fazer essa receita, tenta aumentar um pouco a quantidade de óleo, né, e compara com o que você achou dessa vez aí. Mas, por outro lado, pode ser algo muito mais da estrutura. Né? Pode ser que você tenha um resultado final que a própria estrutura dele ou aquela resistência à mordida e tal não ficou do jeito que você queria. Se não foi aquela sensação de boca por conta do óleo, pode ter sido a quantidade de geleificante que você colocou, ou para mais ou para menos. Né? Aí precisa ver o que não ficou tão agradável assim na hora que você consumiu. Portanto, se aquilo ficou ainda meio mole, não chegou numa consistência que você queria que ficasse mais firme, é só colocar mais. Ah, mas a receita falou para usar 2 colheres de sopa e meia daquele gelificante, eu usei 2 colheres de sopa e meia e não deu certo. Então, usa um pouco mais. Né? Às vezes é marca diferente ali e dá resultado diferente mesmo. Então pode usar um pouquinho mais aí para ver se da próxima vez a coisa ela fica um pouco mais firme como você gostaria. Né? Ou pode ser também o tipo de espessante. E aí entra num outro universo, porque os espessantes normalmente eles são compostos de amido. E aí, amido de milho, amido de arroz, amido de mandioca, amido de batata, tudo diferente. Né? Então, de repente, na receita tem um tipo de amido que não te agrada. E às vezes você trocar por outro, claro que precisa saber, né, qual é possível de ser trocado, mas enfim, o resultado ele pode ser diferente. Tá? Mas eu acho que explorar um pouco mais essa questão dos amidos aí pode ser um tópico para uma outra conversa.